ao nosso Deus. Primeiro, ele vai nos dizer aqui o que devemos fazer. Ele diz: não tenhas invejas daqueles que praticam a injustiça. Versículo 1 nos diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Ele nos diz aqui que nós devemos então fazer isto aí. Nós não devemos manifestar sentimento de invejas, sentimento de indignação, sentimentos de revolta para com aquelas pessoas as quais nós vimos prosperar. São aparente prosperidade. Deus, ele concede as coisas a todas as pessoas indistintamente, aos bons, aos maus. E Deus permite também que os ímpios, eles prosperam até mesmo de forma ilícita. E Deus vai permitindo que isso aconteça. Mas Deus trabalha com o nosso coração. E Ele fala que nós não devemos nos invejar, ficar revoltados com esse tipo de comportamento dessas pessoas. O versículo de número 1 e o versículo 7 também nos diz: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Ele diz: não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho. É esse imperativo aqui: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas, e também não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Nós somos chamados pelo nosso Deus, aconselhados pelo Senhor, a evitar esse sentimento no nosso próprio coração. Segundo, nós somos chamados aqui pelo nosso Deus. Ele diz: não te irrite, não te irrite, não se ire por causa daqueles que prosperam e que faz coisas más, que praticam injustiça. Nós encontramos também em outros versos, não somente isto, além da maldade a qual nós devemos evitar, além da indignação e da inveja, devemos evitar também a ganância, a malícia. Versículo 16 e versículo 27, devemos evitar esse tipo de coisa. E aí, o salmista Davi vai nos mostrar nos versículos 3 ao versículo 8 como nós devemos nos comportar nessa mesma perspectiva de observar os imperativos de Deus, de não fazer isto, de não indignarmos, de não ter inveja dos outros, de não vivermos irritados, de não nos irarmos, não ficarmos revoltados com outras pessoas porque prosperam. Ao invés disso, o que o Senhor nos ensina por meio de Davi, ele dizendo: olha, põe a sua confiança no Senhor. Põe a sua confiança no Senhor. Versículo 3: confia no Senhor e faz o bem na terra. Confia no Senhor. Nós somos chamados a manifestar a nossa confiança no Senhor, a pôr a nossa vida nas mãos do Senhor, nos entregarmos a nossa vida ao Senhor, nossos caminhos diante do Senhor. Deus concedeu uma vida a cada pessoa vai prestar conta a Deus de tudo que faz. Por isso Deus diz: confie no Senhor. Devemos nós esperar confiantemente pelo Senhor. E como devemos fazer isso? Nos alimentando da palavra de Deus, da verdade, vivendo no caminho da verdade, no caminho da justiça, fazendo aquilo que é honesto, fazendo aquilo que é correto. Nós somos chamados para viver então dessa forma, manifestando a nossa confiança no Senhor e procurando agradar ao Senhor em tudo. O salmista nos diz: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim você pode viver em segurança. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e Ele ajudará, e Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. O Senhor nos chama para isto,
para nós confiarmos no Senhor, ao invés de ficar irritados com os ímpios, com aqueles que prosperam de forma injustamente. O Senhor nos chama para colocar a nossa confiança nele, pois é o Senhor que protege os justos. O Senhor é quem guarda e quem guia aqueles que confiam nele. É o Senhor, Deus, que cuida das nossas vidas, e nós somos chamados a viver plenamente com a nossa confiança tão somente no Senhor. A nossa perspectiva de vida deve estar voltada para o Senhor, olhar para o Senhor e não para a circunstância, para o que os ímpios praticam, para que a maneira pela qual os ímpios vivam não compete a nós, compete ao Senhor. A palavra de Deus nos fala claramente sobre isso, que o fim deles está próximo. O moinho de Deus, ele é fino, mói lento, mói devagar, mas ele mói. Então não compete a nós. O que compete a nós é confiarmos no Senhor, é viver a nossa perspectiva de fé e de confiança constante no Senhor, que a nossa confiança está na palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática. Portanto, queridos, confie a cada dia, manifeste a sua confiança somente no Senhor, que o Senhor é aquele que intervém, aquele que manifesta a sua graça, aquele que manifesta a sua bondade, é aquele que traz proteção para todos aqueles que vivem tão retamente, que temem ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela fala conosco, ela é viva e eficaz. Ela foi dada para que, ó Deus, possamos desenvolver uma vida de santidade, de crescimento no Senhor, uma vida de purificação, de confiança no Senhor, que vivamos além de quaisquer circunstâncias adversas, as quais, ó Deus, muitas vezes querem furtar os nossos corações, sentimentos, ó Deus, ruins. Que o Senhor, Deus, esteja livrando o teu povo, a tua igreja, ó Deus, de todo tipo de impureza. Que o Senhor guarde o coração de cada um dos nossos irmãos nesse dia de hoje, nessa noite. Que o Senhor conceda a cada um uma boa noite em paz. Que o Senhor, Deus, sustente, continue sustentando a tua igreja, o teu povo, ó Deus, os nossos irmãos aqui em Colinas. Guarda-os, Senhor, conduza cada dia por meio da tua palavra. Em Vila Borba, de igual modo, suplicamos por eles, aqueles que se encontram no Rio Preto, os de São Jorge. Que o Senhor, Deus, conduza a todos, Pai, conforme a tua soberana vontade. Abençoe, ó Deus, pastor Ricardo, o conselho da igreja de Alto Paraíso, a igreja de Alto Paraíso. Que o Senhor sustente a cada um de nós, como pastores no nosso ministério. Que o Senhor nos dê força, nos dê graça e sabedoria, para que possamos viver, ó Deus, do modo digno da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Abençoe o nosso presbitério, os nossos pastores do presbitério, o presidente do presbitério. Abençoe, ó Deus, Pai, todas as igrejas, ó Deus, da IPB. Nós suplicamos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a todos aqueles, Pai, que pertencem ao Senhor, que amam o Senhor sinceramente, Pai. Nós assim oramos ao Senhor, gratos pela vida de cada um de nós em Cristo Jesus. Amém.